Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse CL deste dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, César. Boa noite para você. Boa noite, Robs. Boa noite para nossa comunidade linda. É isso aí, mais um Sinapse. Vamos lá. Vamos lá. E hoje o Senado aprovou o texto base do marco temporal, né, em uma reação clara à decisão do STF. Vale lembrar que no STF o placar fechou em 9-2, né? Então o STF derrubou o marco temporal das terras indígenas. Agora, César, claramente temos aí um embate, né, entre o legislativo e o judiciário. É isso que essa pauta caracteriza. É óbvio que você tem... Quando você tem 9-2 e você tem Cássio Nunes e André Mendonça votando a favor de um determinado tema, você já entendeu que parcela da população está representada, daí a importância da gente saber como votam os ministros da Corte Constitucional Brasileira. Lembra que eu insisti contigo nessa pauta? Lembro. E a importância é essa. A importância é de, bom, o que está sendo colocado em pauta, quem é que está votando, como é que essa pessoa está se posicionando, e essa cisão agora caracteriza uma nova tensão dinâmica de funcionamento da nossa República. Então você tem sim uma tensão entre o legislativo e o judiciário, e a meu ver isso começa, se agudiza pelo menos, a partir do ponto da Lava Jato, porque isso cria então a dimensão de que um poder tenta se sobressair ao outro naquela ocasião, o judiciário ganhando muito protagonismo, principalmente na figura do Sérgio Moro e esse tipo de que era naquela ocasião um juiz de primeira instância. Agora, a pauta em si, para além disso, então isso posto a meu ver é o cerne dessa análise, é essa tensão dinâmica que se cria entre esses dois poderes para ver quem é que manda mais. A pauta em si é relativamente fácil, né, Robs? Não é como eu e você a gente estava discutindo aquela questão do casamento homoafetivo. Qualquer um que tenha uma mentalidade minimamente decente, exato, né? Eu nem diria progressista, minimamente decente, vai entender que se trata de uma pauta aí bastante fácil no que diz respeito ao posicionamento. Essa questão também. As comunidades indígenas habitam essa terra que hoje a gente chama de Brasil há milênios, Robs. Antes dos colonizadores, entende? Né? Enfim. Então, assim, reduzir isso ao que estava determinado a partir da Constituição Cidadã de 88 seria um erro absurdo, colocaria o Brasil em rota de colisão com a sociedade internacional de forma mais ampla e seria muito deletério, porque o Brasil hoje é visto como uma potência no que diz respeito à luta pelo clima, pelo enfrentamento à mudança climática e tudo isso. Vamos ver como é que isso procede, mas por hora é isso que a gente tem determinado. Gente, já vou chamar o ex-ministro da Educação, Renato Giannini, só que antes me ajuda a pedir voto, que eu tô com vergonha, César. Vai, vou jogar pra você, a gente nem combinou. Do que é mesmo? Do prêmio de jornalistas negras mais admiradas do Brasil. Como é que eu esqueci? Desculpa, mas eu te falei, né, que eu tô com a cabeça... É verdade, a Robs está concorrendo ao prêmio Jornalistas Negras mais admiradas do país. Até a última campanha que a gente tinha feito, você estava na quinta colocação. Eu estava na quinta colocação. Não sei como é que tá agora, não acompanhei, mas a gente precisa da ajuda de vocês. Em todo lugar que eu vou, as pessoas me dizem, a Roberta é maravilhosa, a Roberta é uma deusa, a Roberta é isso, as pessoas se derretem. Então agora é hora da nossa comunidade mostrar o carinho para nossa querida Robs. Entrem, votem, a gente tem aí o link, ó, tá vendo? Vote, é icl.com.br/Roberta. A gente precisa de vocês. Saindo, terminando o programa aqui, eu vou colocar também um stories no meu Instagram. Quem puder, vai lá, clica e vote na nossa querida Robs. Obrigada, César. Então você entra nesse link, coloca o seu nome e seu e-mail, já pula para a próxima página. Eu estou concorrendo na categoria jornalistas, que também tem veículo, enfim, tem foto e vídeo. Certo. Eu estou concorrendo na categoria jornalistas. E ali você clica, tem as opções. Tem um monte de nome, e aí você vai ver lá, Roberta Garcia, entre aspas, ICL, bota ali na primeira posição, não precisa votar em mais nada, dá o próximo e concluir. Obrigada, agradecemos. Agora eu ia falar o seguinte, você falou que eu sou uma deusa, né? Fala, Deus é as pessoas que me falam. Fala, Deus é a Rosana. Não sei se você lembra dessa música, mas deixa pra lá. Vamos chamar. Exatamente. Muito boa noite, Renato. Muito boa noite, Renato Giannini Ribeiro, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Vou fazer uma apresentação trivial aqui, né?
Renato foi ministro da Educação durante o governo Dilma e é o presidente da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC. Renato, estou muito feliz, a nossa audiência chamou, pediu para a gente falar sobre educação e você, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa muito indicada para poder trocar essa ideia com a gente, principalmente falando sobre a reforma do ensino médio. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberta, César e as pessoas que estão nos acompanhando e tudo de bom para vocês. Vamos lá, então. Você quer falar da reforma do ensino médio? Gostaria, Renato, porque é um tema polêmico, né? Tem muita gente contra. Eu queria que você desse um panorama para a gente desse imbróglio dessa reforma, prós, contra, e o que você acha de tudo isso? Olha, você conhece a expressão o rabo abanar o cachorro, né? Que é quando uma coisa secundária fica mais importante que o restante. É o rabo abanando o cachorro. A reforma do ensino médio é uma coisa importante, tem que se ver como se faz o ensino médio bem, etc. Mas, basicamente, a questão principal no Brasil é a educação básica, sim, da qual faz parte do ensino médio, mas essencialmente o fundamental, essencialmente a alfabetização na idade certa. É uma pena que a gente esteja discutindo essa questão e não discutindo um projeto muito bom que foi criado pela atual secretária executiva do MEC, Isolda Sela, quando ela era secretária de Educação do Estado do Ceará, em 2007. O projeto chama Alfabetização na Idade Certa. Ele foi criado lá a partir da percepção de que quem tem que alfabetizar são os municípios. Essa faixa de educação até os 10, 12 anos de idade, basicamente é municipal. Os municípios não têm muita estrutura para fazer um belo programa de alfabetização. Temos alguns municípios muito fortes, muito grandes, como a capital de São Paulo, as grandes capitais, mas temos municípios com menos de 1.000 habitantes no Brasil. Temos 3 municípios, um deles em São Paulo, Borá, um em Minas, Serra da Saudade, um outro que eu não sei onde é, com menos de 1.000 habitantes. Você imagina que um município desses tem dificuldade até de manter sua Câmara Municipal, de manter, de fazer um plano municipal de educação, tudo isso que ele tem que fazer. Então, o que o Ceará fez? O que Isolda fez, começando em 2007? Tratou de colocar o Estado, a unidade da federação, no caso do Ceará, para treinar os professores do ensino fundamental para desalfabetizarem os alunos. Fez material escolar, o que a gente chama de cartilha, eu chamava de cartilha, fez incentivos aos municípios, município que se saísse bem receberia um adicional do Fundo de Participação dos Municípios, que saísse mal, eles iam atrás para ver qual estava sendo o defeito e como corrigir. Enfim, foi todo um trabalho muito bem feito que colocou o Ceará na vanguarda da educação brasileira. Aí, em 2013, o ministro Mercadante, que me antecedeu e me sucedeu no MEC, ele decidiu transformar isso num programa nacional e criou um Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. E começou a crescer, mas não teve o mesmo êxito que teve no Ceará o plano estadual, porque o Brasil é um país muito maior, muito mais difícil, começou a entrar muita demanda, surgiu muito penduricário no programa, e o fato é que esse deveria ser, no meu entender, o ponto básico, a principal atuação do MEC. É um ministério gigantesco, é um ministério que atende, que está lidando com assuntos de cerca de 50 milhões de brasileiros diretamente, entre alunos da educação básica, alunos da universidade, alunos de pós-graduação, passa de 50 milhões se colocar as famílias dessas pessoas, é praticamente toda a população brasileira. Então, o MEC é gigante, tem muita coisa a fazer. Onde entra a reforma do ensino médio? Eu só queria primeiro colocar em perspectiva e dizer, não é a principal questão que se coloca na educação no Brasil, mas é importante. Veja, em 1946, pela primeira vez o Brasil colocou na Constituição a educação obrigatória. Colocou que dos 7 aos 10 anos era obrigatória a escolaridade. 7 a 10 anos, só 4 anos. Em 1967 ou 69, a ditadura ampliou para 8 anos, também por reforma constitucional. Em 2009, o Lula fez passar no Congresso uma ampliação para 14 anos. Então, em 60 anos, passamos de 0 para 4, para 8, para 14 anos. Então, hoje a escolaridade obrigatória começa aos 4 anos, com a pré-escola, passa pelos 9 anos do ensino fundamental,
antigos grupos, ginásio, chega ao ensino médio, antigo colégio em segundo grau, e aí termina a obrigatoriedade. São 14 anos, é muita coisa. A gente conseguiu matricular praticamente todo mundo que está no fundamental, ou seja, dos 6 aos 14 anos, praticamente todos os brasileiros estão na escola. Não conseguiu totalizar nem antes, na infância, nem depois, na adolescência, no ensino médio. E aí soma o fato de que o ensino médio acaba tendo muita evasão, acaba muita gente não fazendo, temos essa coisa muito preocupante, que é os nem, que não estão nem estudando, nem trabalhando, que é frequente nessa faixa final da adolescência, né? E então, por isso tudo, claro, o ensino médio, como estava antigamente, não estava bom. Mas aí foi feita uma reforma, de uma forma muito equivocada, a meu ver, porque foi feita por uma medida provisória. Para vocês compararem, o Plano Nacional de Educação ficou 4 anos no Congresso sendo elaborado. Uma medida provisória entra em vigor imediatamente e são meses, poucos meses, até virar lei. E essa medida provisória tirou filosofia, tirou sociologia, tirou obrigatoriedade de espanhol e desenvolveu a ideia de que o jovem, aos 15 anos, deveria escolher o itinerário que ele fizesse. Então, seriam 4 itinerários que foram pensados, né? Um itinerário priorizando matemática, um priorizando ciências exatas e biológicas, um para ciências humanas e um para linguagens, que incluía português, línguas, etc. Bom, acontece que, quando a gente olha a educação como um todo, a gente vê que, na entrada da universidade, cada vez mais se sente que é muito cedo para o aluno já escolher exatamente aos 18 anos o que ele quer fazer. Então, ele deveria demorar mais um tempo, ter uma formação mais ampla, mais fundamentada, antes de fazer sua escolha. Até porque essa escolha não vai ser necessariamente para a vida toda. As pessoas vão mudar de carreira, vão mudar de emprego, vão mudar de trabalho. Então, como os seus 18 anos é cedo para você escolher a sua vocação, como então aos 15 você já escolheria? Como que aos 15 um aluno que nunca teve uma aula de filosofia ou sociologia vai dizer não quero isso? Difícil. Ou um aluno que nunca teve física, química, biologia separadas do pacote genérico de ciências. Então, tudo isso daí foi equivocado. Fala, César. E você acha que isso, porque me interessa demais esse ponto que você está colocando, te parece que tudo isso é deliberado? E isso atende a uma determinada agenda, por exemplo, que quer reduzir a carga reflexiva do ensino que é oferecido, ou isso aconteceu por uma necessidade, por exemplo, que essas pessoas que formularam, como você muito bem disse, isso acontece de uma maneira bastante assodada, ou isso acontece porque essas pessoas de fato acreditam que esse é um modelo de educação que interessa mais ao país, ou isso é para atender uma certa demanda de mercado? Como é que você analisa isso? Eu acho que foi feito com sinceridade, as pessoas não foram desonestas, não tinham intenções ruins. Eu conheço muitas pessoas que estiveram nisso, porque são pessoas que dialogam com o Ministério da Educação sempre, só não dialogaram no tempo do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não queria, Bolsonaro e os ministérios não queriam saber de educação, eram contra. São pessoas que eu acho corretas, honestas, e aí a gente chega a um problema político sério, quer dizer, o chamado terceiro setor, são os institutos mantidos por algumas empresas privadas com a intenção de melhorar a educação básica. Acontece que há um conflito grande aí deles com vamos dizer, o professorado, os professores, os trabalhadores da educação não gostam deles e eles não foram muito cuidadosos no diálogo que trabalham na educação. Eles entraram com uma postura mais ou menos tecnocrática, a meu ver. São pessoas que conhecem muito bem todos os dados comuns da educação, mas acharam que podiam implantar isso sem uma boa negociação com toda a comunidade educacional. E isso causou muito problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a execução disso não correspondeu à promessa. A promessa era mirabolante, eu acho até às vezes uma promessa inviável. Eles prometiam que cada estudante ia poder escolher o seu itinerário. Se você tem 5 itinerários no final, que eu numerei 4, mas eles acrescentaram educação técnica. Se você tem 5 itinerários e você quer atender a todos os alunos, você tem que construir salas de aula fisicamente, tem que contratar mais professores.
Nada disso foi previsto. Eles fizeram isso no momento do teto de gastos. Então, não tinha a menor chance disso dar certo. Era totalmente impossível dar certo. Eu acredito que tenham sido bem intencionados, mas trouxe todos os problemas. E o fato de que, veja, fazendo uma continha bem besta, nós temos uns 8 milhões de estudantes no ensino médio, 4% da população brasileira. Então, chuta para quando você, vamos supor que você queira ter as 5 salas de aula no ensino médio, e que cada sala vai ter 40 alunos, que é muitas vezes a realidade. Então, 5 salas em cada ano são 200 alunos em cada ano, 600 alunos no ensino médio. Como 4% da população brasileira é que está no ensino médio, você tem que ter um município de pelo menos 15 mil habitantes para ter sala para isso. Então, isso já deixa muita coisa fora. É uma conta básica, mas não foi feita. Foi muito... enfim, foi muito estranho esse procedimento todo, e em função disso surgiu toda indignação, protesto e tudo mais. Os institutos do terceiro setor, eu acredito que eles querem mesmo melhorar a educação básica pública. Eles não querem privatizar essa educação, mas eles fizeram esse erro de entrar nessa proposta junto com o governo Temer. Isso trouxe os problemas todos. Quer dizer, quando o governo atual assumiu, sim, inclusive demorou muito o Ministério da Educação para perceber esse problemão. Quer dizer, estava na cara, eu sabia muito bem que isso ia acontecer. Porque o protesto contra a reforma do ensino médio era muito forte. E o ministro da Educação demorou, só decidiu mexer isso quando o Lula chamou o assunto à baila, quando o presidente Lula chamou. Então, e como essas entidades dialogam muito com o MEC fica numa posição delicada, porque ele tem, ao mesmo tempo que atender uma vasta base de professores, além do mais, uma base política vinculada a esse governo, que elegeu esse governo, e tem, ao mesmo tempo, que dialogar com todas essas instituições. Não é fácil. Eu não invejo a posição do Camilo nisso tudo. Mas, de qualquer forma, tem que ser feito. Tem que ser feita uma reforma grande disso. Eu não penso que a revogação pura e simples funcione, porque, como o sistema antigo já foi revogado, você voltar ao que havia antes não seria bom. Mas eu acho que há um princípio também errado na reforma do ensino médio, que é o seguinte: essa ideia que eu estava falando, você vai tirar matérias. Na verdade, o que eu tenho dito em nome da SBPC é nenhuma ciência a menos. Não tira física, não tira química, não tira sociologia, não tira filosofia. Agora, prepara isso bem. Por exemplo, filosofia é fundamental para você discutir ética. Claro. É um assunto essencial hoje no Brasil. Uhum. Lógica. Nós vimos quantos problemas a falta de lógica levou a tanta gente falando bobagem, etc., por falta de conhecimento disso. E também a lógica ajuda, o raciocínio lógico, o pensamento científico. O que acontece também, gente, é o seguinte: existe uma velha ideia no Brasil, uma ideia dupla. Por um lado, vamos fazer os pobres fazerem ensino técnico, que assim eles ganham dinheiro, mas eles não têm acesso à universidade, fica para os mais ricos. É uma ideia inaceitável, e eu acho que já está praticamente extinta essa possibilidade, graças a todo o trabalho de inclusão social no ensino superior promovido nos governos Lula e Dilma. Uhum. A segunda ideia essa ideia é mais interessante. Temos que aumentar o PIB. Para aumentar o PIB, nós precisamos de mais gente com conhecimento científico. É a ideia da Dilma. O presidente Dilma achava isso, defendia isso, criou o Pronatec, que é um grande projeto, fez o Ciência Sem Fronteiras para isso, e essa ideia é importante. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos sim que ter educação técnica. Nós temos que pegar os jovens de 15 anos que queiram e dar uma formação técnica. Mas devemos, ao mesmo tempo, dar para eles uma formação em sociologia, em filosofia, inclusive para eles saberem a quem beneficia o crescimento do PIB. Esse ponto é importante. Claro. Nós precisamos crescer o PIB, mas nós precisamos saber para quem vai isso. Se isso não for muito claro, vai sempre ser aquela história brasileira de que o PIB vai para os mais ricos. Renato, só mais uma pergunta ainda em relação à reforma do ensino médio. Eu queria entender com você se você faria algum ajuste nessa reforma e qual tipo de ajuste você faria, logicamente que pensando na melhoria da qualidade do ensino no Brasil. Olha,
Eu penso, em primeiro lugar, que a reforma é engraçado. A gente pode achar o que quiser do Temer, o Temer é um homem inteligente, isso ele é. Então, quando trouxeram a medida provisória para ele assinar, ele olhou e havia cinco itinerários, né, que eu enumerei, cada um pegando algumas matérias e fazendo um corte até meio insano. Ele olhou e falou, isso é muito bom, porque lembra quando havia o clássico científico. Ou seja, o Temer percebeu que a melhor coisa da reforma seria se ela voltasse a ter o clássico científico, coisa que os caras que estavam fazendo reforma não queriam nem sob tortura, porque representaria um retrocesso, um recuo e tudo mais. Eu fiz o clássico, eu estudei latim, estudei filosofia, tudo. Foi muito bom, era muito bom o curso. Então, escola pública, tudo. Então, eu penso que uma hipótese seria essa, em vez de 4 ou 5 itinerários, você fazer menos. 2, foi o que o próprio Camilo estava propondo, depois ele voltou atrás sob pressão dos secretários estaduais e está indo para 4 ou 5. Mas eu acho que 2 era bom, porque, veja, a ideia era o seguinte, e para vocês verem como a coisa é complexa, quem começou a história toda foi o deputado Reginaldo Lopes, que atualmente é líder do PT, e que é uma grande figura, um político de Minas Gerais da mais alta qualidade. O Reginaldo dirigiu uma comissão que durante alguns anos planejou essa reforma e que caminhou para o seguinte, são 4 áreas no Enem, no exame do Enem. Então vamos fazer um sistema em que cada aluno pode escolher fortalecer uma área do Enem e tirar um pouco das outras 3. Então você teria matemática, teria português, estou simplificando, matemática, português, ciências e ciências humanas. Seriam as 4. Bom, acontece que matemática, você aumentar as aulas de matemática para 10 por semana, não tem professor que dê conta, não tem aluno que aguente. Então, era muito mais natural, junta a matemática com as ciências exatas e biológicas, junta português com as ciências humanas, e você tem o clássico científico, mas isso eu acho que ainda hoje é uma espécie de tabu. Eles têm medo de dizer, olha, a gente errou durante 60 anos. Apesar de que as pessoas que cometeram esse erro já não estão nem mais na ativa, eu acho. Mas, enfim, eu acho que fica esse medo assim, disso. Eu acho que seria bom fazer isso, seria bom ter uma formação no colegial, no ensino médio, que pegasse, por exemplo, 1 ano de filosofia tratando de ética, 1 ano de filosofia tratando de teoria política, porque esses alunos já estão podendo votar. No final do primeiro ano do ensino médio, praticamente toda a galera já tem 16 anos, já é eleitor, potencialmente. Não é obrigatório, mas pode votar. E o terceiro ano de filosofia poderia ser lógica. Na sociologia, poderia dar 1 ano de economia, seria bom. Economia, produção da riqueza, como se produz a riqueza, como funciona o capitalismo, que é o regime que a gente vive, e que muita gente não tem a menor ideia. Eu vejo no Facebook, há tanto quem elogia quanto quem ataca, mas assim com muito pouco conhecimento de como se produz a riqueza. No segundo ano, eu colocaria sociologia. Eu digo que a sociologia estuda como se produz a pobreza. E não esqueço que a pobreza é intensamente produzida. Nossa sociedade é uma sociedade que produz pobres o tempo todo, né? A máquina de fazer pobres. Quer dizer, como você evita que uma pessoa melhore de vida. E no terceiro ano poderia se estudar cultura e os conceitos de cultura, que é um conceito básico da antropologia, e isso poderia ser estudado, inclusive, com referência a nossos indígenas, que, enfim, você estava comentando, César, no começo, a gente sabe muito pouco deles. Nós, na sociedade, os antropólogos chamam de sociedade nacional, é a sociedade nossa, majoritariamente negra e branca. Mas, na nossa sociedade, nós conhecemos relativamente pouco das culturas indígenas, das centenas de línguas que eles têm, dos hábitos. Eu vou contar uma historinha para vocês que eu gosto muito. Teve um antropólogo americano, linguista e antropólogo, chamado Everett. Ele está vivo e ele foi para uma tribo do Amazonas chamada Pirahã. E lá, a finalidade dele, com a família dele, ele sendo missionário, era aprender a língua dos Pirahã para traduzir a Bíblia na língua deles e catequizá-los. Ou seja, tirar a cultura deles e colocar outra. Acontece que ele perdeu a fé nessa tribo. E ele diz que perdeu a fé porque percebeu que eles não tinham lugar nenhum na mentalidade deles para o transcendente, para o divino, para aquilo que não está aqui e agora. E ele até dá uma explicação, não sei se é boa, mas é que como eles têm tudo sempre disponível, comida o tempo todo,
eles não precisam pensar no futuro. Então, eles não têm verbo no futuro também. Bom, resultado, ele perdeu a fé e ficou apavorado o que ele ia dizer para a mulher e para os filhos, para as filhas. No fim das contas, ele ocultou durante 4, 5 anos o ateísmo dele. Quando contou, ele perdeu a família, romperam com ele, amaldiçoaram tudo. Ele publicou um livro sobre isso. Veja, não é interessantíssimo conhecer essa cultura e saber que há outras culturas indígenas que têm uma noção do divino, de alguma coisa espiritual? Eu acho que isso seria muito bom a gente ter isso no ensino médio. Muito bom. No caso das outras matérias, por exemplo, química. Química é uma matéria que é difícil. Meu filho mais velho teve muita dificuldade com química no ensino médio. Ele acabou indo para ciências sociais e realmente não tem uma cabeça muito para ciências não humanas. Mas eu penso que se, por exemplo, química fosse ensinado junto com explicações de como funciona a culinária, você poderia até ter uma formação, no limite até técnica ou humana, das pessoas aprenderem a cozinhar, a aprenderem gastronomia, aprenderem a fazer comida boa e saudável, e tudo isso ensinando química junto. Não estou reduzindo química culinária, deixando claro isso. Eu estou dizendo, a gente tem que mostrar para os jovens que o conhecimento que eles recebem, o conhecimento que eles adquirem, é útil para a vida deles. Não é utilitário, mas é útil. É algo que contribui para a vida deles. Se a gente consegue isso, a gente consegue ensinar. Renato, e durante a tua fala inicial, quando a Hobbes te introduziu o tema do ensino médio, você disse, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi que você disse que esse não é, a teu ver, o principal problema da educação brasileira. Qual é o principal problema da educação brasileira? É a alfabetização nos primeiros anos. É um problemão, porque você tem essas crianças que chegam aos 6 anos, que deveriam estar alfabetizadas ao fim de 3 anos, que já é bastante tempo, até os 8 anos de idade, e uma boa parte completa o 3º ano do fundamental, sem saber, sabendo ler, sabendo escrever, mas não entendendo o que leram, não entendendo o que escrevem e não fazendo contas. Então isso, eu não tenho os dados atuais, mas quando eu estava no Ministério, esses dados eram em torno de mais de 50% das crianças de 8 anos que não tinham domínio da leitura, da escrita e da aritmética. Tá. Isso é muito grave, claro. Porque essa pessoa que assim fica, talvez ela fique excluída para sempre, porque não é aos 10, 12 anos que ela vai aprender a ler e escrever, né? Se ela não aprendeu nessa idade, o professor vai passar adiante, essa criança vai ficar meio descartada na classe, isso é horrível. Esse ponto é o crucial. E eu acho que, fora isso, tem muitas outras coisas. Tem que mexer na didática, tem que melhorar a formação dos professores, tem que tornar a profissão de professor realmente atraente. E esse não é um problema só no Brasil, sabe? Hoje eu estava falando com a Bebel Noronha, deputada estadual de São Paulo, presidente da Associação dos Professores do Estado de São Paulo, e eu comentei com ela que recentemente eu estive em Portugal. Então, em Portugal, muitas queixas sobre os alunos que entram na sala de aula, agora está começando o ano letivo lá, que é Hemisfério Norte, e não tem professores, falta de professores. Espanha, tem uma professora, saiu uma matéria no País, faz uns 15 dias, uma professora que dá aula em Ibiza, nas Baleares, nas Ilhas Baleares. Pois bem, o salário dela não permite que ela pague uma residência modesta que seja em Ibiza. Então, o que ela faz? Ela mora em outra ilha, toda manhã ela pega um avião às 6 da manhã, volta às 2, 3 da tarde para casa e faz isso. Custa dinheiro, mas menos do que custaria um imóvel em Ibiza, que é um lugar caríssimo. Agora, quando você não consegue, quando um professor não consegue pagar a sua residência no local em que dá aula, está muito errado. Então, não é só Brasil. Espanha, que é um país que conseguiu, em 50 anos de democracia, dar um salto gigantesco. Portugal, que também era o fim do mundo, Portugal, quando caiu o Salazar, 50 anos atrás quase. Esses 2 países cresceram muito, melhoraram muito, e ainda assim estão com esses problemas. Então o problema está mundial, o problema da educação. E Renato, a democracia brasileira resistiu, né? Mas inegavelmente tivemos aí uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro.
Golpe também sofreu, né? A ex-presidenta Dilma Rousseff, agora oficialmente, né? Para todos que ainda duvidavam, né? Oficialmente sabemos que não foi por causa das pedaladas fiscais, e sim por uma questão de apoio, né? De falta de apoio político. Você acha que essas questões políticas devem ser levadas para o debate, para dentro da sala de aula? Olha, eu acho que você tem que debater política, mas você não deve fazer pregação política, de nenhum lado. Eu entendo que nós temos, então, que chegar para os alunos e falar o que é direita e o que é esquerda. A esquerda defende programas mais sociais, tem uma visão mais social. Direita defende mais a liberdade do indivíduo. Então, você pode combinar as duas coisas. Você pode ter liberdade individual e programas sociais, que é o que está se tentando fazer no Brasil, é o que se fez em boa parte na Europa Ocidental, e é o que não houve nos países comunistas, que foram para o lado da igualdade, mas reduziram muito a liberdade individual, tal ponto que acabaram desabando aqueles governos, na mesma época, por sinal, que as ditaduras de direita da América Latina caíram também, né? Quer dizer, anos 80 representa uma democratização grande. Nós estamos lançando, pela SBPC e mais 100 entidades, a ideia de um dia de luta pela democracia brasileira. E nós queremos fazer isso dia 5 de outubro. Então, está aí, semana que vem, daqui a o quê? Daqui a 8 dias. Então, de onde veio essa ideia? Na Argentina, quando caiu a ditadura caiu de podre, né? Não foi uma ditadura até meio curta, num certo sentido, porque ela perdeu a Guerra das Malvinas e desabou. Então, quando a ditadura caiu, a sociedade civil argentina imediatamente pegou o dia do golpe militar de lá e transformou num dia da memória histórica. Uma iniciativa social, não foi do governo novo, não foi do presidente Alfonsín, que foi o primeiro presidente democrático depois da ditadura, não, foi algo que emanou da sociedade. Então, nós pensamos duas coisas, nós no mundo acadêmico, científico e acadêmico. Primeira coisa, nós temos que ter um dia da defesa da democracia. E segundo, nós cometemos um erro, nossa sociedade brasileira, em não educar as pessoas para a democracia e dessa maneira permitir esse gigantesco retrocesso que nós vivemos, com gente, inclusive gente jovem, pedindo ditadura militar, intervenção militar, falando um monte de bobagem. Por quê? Porque não foram educados, porque não sabem o que é ditadura, tortura, censura, e não sabem também que o que eles têm de bom na vida deles deve-se muito à democracia. A democracia melhorou bem o nível de vida no Brasil. Se a gente olha os dados econômicos no fim da ditadura e hoje, não tem comparação. Em 2013, quando teve as manifestações, eu escrevi a respeito e eu fui atrás dos dados. O indicador de desenvolvimento humano dos municípios, no fim da ditadura, dava um resultado que era menos de 1%, aliás, 85% dos municípios brasileiros com o IDH, o Indicador de Desenvolvimento Humano, muito ruim. 85% dos municípios. Em 2010, era menos de 1%. Vejam, se isso não é uma conquista que a democracia trouxe, eu não sei o que ela trouxe. Isso é fundamental. Então, quando as pessoas falam, às vezes, a democracia não melhora a vida, não põe comida sim, melhora a vida das pessoas. Tanto assim que no período democrático o Brasil saiu do mapa da fome e foi devolvido ao mapa da fome nesse período de ensaio de ditadura que nós tivemos nos últimos 4 anos, de 2019 2022. Um governo que se empenhou e realmente em todas as causas erradas do mundo, né? Inclusive levando à morte muito mais gente do que teria sucumbido se o Brasil tivesse feito o trabalho correto, do isolamento, da vacinação, etc., coisas que foram feitas contra o governo passado, e não pelo governo passado. Renato, e unindo as duas coisas que você falou aí, que são temas que me são caros, que é a alfabetização e o próprio bolsonarismo, se apontou a alfabetização como um problema.
da nossa, talvez o problema nevrálgico, central da nossa educação atualmente. E o Paulo Freire era um cara que falava muito a respeito, né? Ele tinha o método, os temas geradores, da importância da alfabetização e tal. Curiosamente, o bolsonarismo atacou o Paulo Freire quase que como figura assim... mais odiada do mais planeta, odiada, né? Exato, como... persona não grata. Inimigo número 1 do bolsonarismo. Gostaria que você fizesse uma análise a respeito do quanto prejudicial foi esse período bolsonarista para a educação brasileira e por que o bolsonarismo elencou o Paulo Freire como seu inimigo principal. Começar pelo fim. Tá. Em 2018, entre os 2 turnos de eleição, o então candidato Bolsonaro disse que ele pretendia retroceder 50 anos em 2 coisas: segurança e costumes. Então, ele achava que os últimos 50 anos tinham sido muito ruins para a segurança, isso acho que muita gente concordará, que a criminalidade cresceu, mas também ele achava nos costumes. Por quê? Porque esses 50 anos trouxeram mais liberdade para as mulheres, mais igualdade racial, mais a aceitação das condutas sexuais não heterossexuais. Então, tudo isso o Bolsonaro é contra. Você deve lembrar, inclusive, Roberta, aquele momento horrível em que o Bolsonaro respondeu, acho que a Preta Gil, dizendo que ele não deixaria o filho deles namorar uma mulher negra porque eles foram bem educados. Eu lembro impressionante ter havido leniência com tanta fala criminosa, tanta fala repulsiva. Mas, enfim, o Bolsonaro atacava os costumes. Ora, quem é o responsável, segundo o bolsonarismo, por essa mudança de costumes? Podem ser vários, mas um deles é o Paulo Freire. Porque a educação do Paulo Freire é justamente uma educação para a liberdade. Há uma historinha boa dele. Ele foi preso depois do golpe de 64 e levado para uma fortaleza, e aí um oficial chegou para ele e falou: olha, professor, aqui há muita gente, que muitos recrutas são analfabetos, você não pode alfabetizá-los, dado que o senhor tem um método para isso, mas eu estou preso por causa desse método, tenente. É por causa disso que eu estou aqui. Porque o método Paulo Freire não é você ensinar beabá, seacá, beadá. O método dele é, você pega uma palavra que tem a ver com sua vida, vou pegar uma palavra assim, tijolo. Isso. Então você dá tijolo, aí você sim pega as sílabas, pega as letras, explica, mas você também discute o que é o tijolo na vida, o que é a construção da casa, quem constrói a casa, quem paga a construção da casa, quanto da riqueza produzida pelo trabalhador fica com ele, quanto vai para o patrão, e aí vocês veem que deu o problema. Aliás, é muito interessante, porque a viúva dele, Dona Anita Freire, pediu para eu escrever um artigo num livro que saiu ano passado, em homenagem ao Paulo Freire. Então, eu escrevi o artigo e fui pesquisar. E aí, eu achei 2 vídeos lindos, preto e branco, de 63, que contam a experiência dele no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, que foi o grande laboratório do Paulo Freire, o grande lugar que ele fez. A palavra que ele ensinou era uma palavra local, me foge o nome, é uma palavra que eu não sei o que quer dizer, alguma coisa como belota, coisa assim. Enfim, está lá no vídeo. Agora, é interessante porque o vídeo procura evitar passar a ideia de que ele é um perigoso comunista. O vídeo procura mostrar como tudo isso traz o progresso. Você percebe claramente que eles estavam com medo do golpe militar. Sabiam que vinha o golpe, que havia forte chance do golpe, estavam tentando evitando, vamos dizer, discursos muito extremistas, muito exagerados. Discursos, não é que o extremismo seja... Bom, eu não sou extremista, e eu acho extremismo até uma palavra bastante crítica, mas o problema é o seguinte: quando você promete coisas que você não tem condições de implantar, é grave, entende? Então, a ideia do Paulo Freire, dali, era justamente: não vamos prometer o que nós não podemos fazer. Não havia condição, como também eu afirmo que não há condição hoje no Brasil. No Brasil não vai haver abolição do capitalismo, não hoje, não nos próximos anos, não vai haver. Sim. E por quê? Não diz para nada, porque o Brasil tem uma convicção muito forte na sociedade brasileira pró-capitalismo e anticomunista. É muito forte isso. E é muito superficial também, porque vem de pessoas que não têm a menor ideia do que é comunismo, pouca ideia do que é capitalismo,
Então, mas enfim, desculpe, eu abri uma janela, eu sou meio Windows, viu, gente? Não, tá maravilhosa a tua fala, querido, não se preocupa, que é isso? Sou meio Windows, é muito bom. Tá maravilhosa a tua fala. Tem gente que é DOS, viu, Robson? Tem gente que é DOS. Se é que você lembra o que era DOS. DOS. Tem que fechar uma coisa totalmente... para abrir a outra. Então, essa coisa do Paulo Freire, seu diabo, é por isso, viu, César? Quanto à questão, outra que você colocou, que é a questão do bolsonarismo que ele fez para a educação. Bom, é lamentável. Vocês vejam, os ministros da educação estiveram entre os piores ministros do governo passado, e olha que a competição era dura, era pesada, não era fácil, né? Eles escolheram a dedo, né? Eles tinham um comitê de busca para ver quem era. Que era o Ricardo Vélez, né? Ricardo Vélez, Abraham Weintraub, essa gente, né? Que passou ali pelo Ministério da... Foram muito ruins. Veja, mas onde a gente vê esse caráter ruim de maneira mais clara? Não só nas bobagens que o Weintraub falou atacando a universidade pública, né? Mas vê sobretudo no fato que durante a pandemia o MEC ficou mudo e quedo. O MEC não se mexeu. Ora, a educação brasileira precisa do MEC. Vamos pegar uns dados factuais aí. Pela Constituição, os municípios respondem pelo Fundamental 1, em parte pelo Fundamental 2, os estados pelo ensino médio e parte do Fundamental 2. Então, tudo isso daí é municipal e estadual. Mas se não tiver um MEC para ajudar, não funciona, não bola. Precisa o MEC estar lá, precisa o MEC promover o livro didático, o MEC distribui livros didáticos para todas as crianças das escolas públicas, que assim o queiram, cujas escolas o peçam. É feita uma escolha muito boa dos livros, com comissões técnicas, que reprovam se os livros forem ruins. E aí o professor diz qual livro ele quer para a escola dele. Não é obrigado a escolher o livro tal qual. Isso é um procedimento muito democrático, ao mesmo tempo muito assentado na qualidade, que também é democrática. Porque se não der livros bons, se ensinar mal os alunos, eles vão ficar adultos limitados, contidos. Então, isso tudo é feito, e aí o que acontece? O governo chega e atrasa isso. Não dá a prioridade para os livros, os alunos ficam sem livros. Pior do que tudo, nós tivemos 1 a 2 anos de ensino à distância, por causa da Covid. Isso salvou muitas vidas, o ensino à distância. Mas quantas crianças das periferias estão carentes de espaço para estudar, porque na casa mora muita gente e está sempre tendo barulho, então não tem um silêncio mínimo para concentrar, mas além disso não tem smartphone, não tem tablet, não tem laptop e não tem banda larga. Então, o que tem que ser feito? Logo começou a coisa, eu comecei a escrever a respeito. Falei, tem que pegar o fundo de universalização do serviço de telecomunicações, que é uma grana que o governo recebe, é 1% da conta de telefone de cada um de nós. E isso é para justamente ampliar o serviço de telecomunicações, vir exatamente a calhar para quê? Para você instalar a banda larga nas periferias e dar tablets ou smartphones para as crianças pobres, que não tivessem condições disso. Nada disso foi feito. Aí o Edivão Alencar, que foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, quando eu era ministro, entrou com um projeto de lei, ele é deputado, para fazer isso. O projeto foi aprovado na Câmara, no Senado, Bolsonaro vetou. Aí, vejam só, o Congresso derrubou o veto presidencial. Aí o Bolsonaro tinha que aplicar, dias antes de ter que aplicar a lei, ele baixou uma medida provisória, suspendendo na prática os efeitos da lei, uma coisa totalmente errada. Aí eu já estava na presidência da SBPC, entrei em contato com o Congresso e pedi uma audiência com o presidente do Senado. Nós queríamos pedir a ele que devolvesse essa medida provisória por ser totalmente errada, quer dizer, ela tornava... o presidente poderia, sempre que quisesse, descumprir as leis, bastando cada vez soltar uma medida provisória. O presidente do Senado não quis nos receber, não quis atender nosso pedido, e isso ficou assim. Mas veja, estou contando no detalhe, mas veja, o MEC não fez o trabalho dele, que era liderar a educação no Brasil. E não fez por quê? Porque realmente o que eles queriam era o partido sem escola, né? Tá. Eles chamavam de outro jeito, mas o que eles queriam mesmo era
partidarizar e tirar a educação. Era isso que eles queriam. E, veja, toda essa conversa de instigar alunos a denunciarem professores, abrir processo contra professor, toda essa história de inventar mentiras. Mesmo quando eu era ministro, aconteceu um episódio curioso, veio a ministra das Mulheres pedir que eu criasse um comitê de gênero no MEC. E o comitê de gênero era o quê? Era um comitê que queria verificar se havia mulheres em cargos de direção e aumentar a proporção de mulheres em cargos de confiança. Criei, e aí no Congresso correu a mentira de que esse projeto era para usar banheiro unissex nas escolas. Isso, deu o que falar. Nada disso. Aí veio uma recomendação da Casa Civil que eu revogasse a portaria, e eu falei, não vou revogar. Eu mudei a portaria. Eu mudei a portaria para ser uma portaria de combate a toda forma de discriminação. Então, incluí, além da questão das mulheres, a questão dos negros e a questão dos indígenas também. Mas, enfim, logo depois eu saí, a coisa não teve continuidade, mas 6 meses teve o impeachment da Dilma, 6 meses depois que eu saí, mais ou menos, foi a destituição dela. Então, mas vejam, tudo isso daí, porque existe uma construção, uma lavagem cerebral gigantesca, que é o quê? Inventa um factoide, ideologia de gênero, inventa outro factoide, querem governar a sexualidade das crianças, e por aí vai. E dizem também que a família tem que ser quem decide os valores éticos, morais das crianças. A família tem um papel muito importante na educação, ninguém vai tirar esse papel da família. Agora, a criança, quando for adulta, vai escolher a partir da educação que ela teve. Se a família teve uma boa educação, é muito provável que esse filho não tenha problemas na vida. Se a família veio pela violência, etc., é outra coisa. E mais um negócio que eu queria dizer para vocês. Educação sexual. Um dia chegou no MEC um conjunto de 4 deputados que disseram que era da bancada católica. Bom, falei, deve ter uns 300, 400 católicos, né, no Congresso, pelo menos. Bom, eles se diziam a bancada católica e eles vieram para defender a família contra a educação sexual. Certo? E a parte da educação sexual respeito à biologia, nada mais. Eu falei, gente, vocês vejam o seguinte, se não tiver educação sexual, vai ter doença venérea, vai ter gravidez, vai ter abuso sexual. Vocês querem isso? Não, não queremos, mas não pode também incitar nossas crianças a terem vida sexual. Olha, vão ter vida sexual, sabe? Então, você ou consegue evitar o abuso, a doença venérea, ou pior ainda, a AIDS, sei lá o quê, e o estupro, e a gravidez indesejada, na verdade, ou você consegue evitar isso, ou você está deixando tudo de lado. E o governo passado foi isso. Ele realmente entrou nessas ideias fantasiosas, a gente nem sabe se eles acreditavam ou não nas coisas que eles diziam, mas entraram nisso e deixaram de cuidar do povo brasileiro, das crianças. Não é à toa que o Lula usa tanto o verbo cuidar. O Lula gosta do verbo cuidar, porque ele indica mesmo esse carinho, essa preocupação com o outro, que o governo passado realmente não tinha de forma alguma. E esse é um ponto muito grave. A gente tem que entender e tem que reverter esse processo pelo qual tanta gente foi iludida, sabe? Muita gente foi iludida, muita gente continua iludida. Essas pessoas, muitas dessas pessoas foram presas no dia 8 de janeiro e que mereceram ser presas e merecem ser julgadas e condenadas, mas muitas pessoas foram realmente muito bobas. Por quê? Porque caíram nessa esparrela, né? Então nós temos que tirar as pessoas dessa lavagem cerebral que foi feita com elas. E, Renato, com base nesse assunto que a gente está tendo aqui, né? Muda governo, muda estratégia, mexe na educação. Você vê alguma maneira para que a educação tenha mais independência e que, de certa forma, ela seja blindada dessas orientações político-partidárias, enfim? Você acha que isso é possível de alguma forma? Amamos ao Paulo Freire, odiamos Paulo Freire. Orientação sexual nas escolas, condenam a orientação sexual nas escolas. Enfim, eu sinto que a educação é tratada como marionete da política, sabe? Você tem toda a razão, Hobbes. Estou te chamando de Hobbes, viu? Por favor. Estou chamando você assim também. Mas, olha, você tem toda a razão, é isso. A educação... Veja,
você tem dois grandes ministérios, em termos de orçamento e de importância para a sociedade brasileira, que são da educação e da saúde. São ministérios que lidam com todo mundo, praticamente, no Brasil. Saúde lida literalmente com toda a população brasileira. Educação é um pouco menos, mas também é um grande ministério. E, na verdade, os dois foram criados como um só. Logo depois da Revolução de 1930, o Ministério da Educação e Saúde. E o mesmo Getúlio que criou esse ministério dividiu em dois em 1953. Então, agora está completando 70 anos o Ministério da Saúde e 70 anos o MEC sem a saúde, né? Enfim, mas o fato é que tudo isso pode trazer muito dividendo político. Saúde, não é à toa que houve toda uma tentativa do Centrão de tirar a Nízia Trindade, que está fazendo um belo trabalho, tirá-la do Ministério da Saúde para colocar gente que, enfim, faça uso politiqueiro disso, né? Educação, eu acho que fica até mais blindado, geralmente. Mais blindado, estou falando, em relação a demandas político-partidárias. Quando você tem um governo ruim, aí é muito ruim, viu? E esse governo, olha, eu acho que foi o pior governo da história brasileira. Outro dia vi alguém dizendo que todos os governos eleitos, o governo que passou foi o pior. Eu acho que dos não eleitos também foi pior que a ditadura Vargas, pior que as ditaduras militares. Porque nas ditaduras militares havia, apesar de tudo, uma certa preocupação com o desenvolvimento nacional. Esse governo, eles nem comemoraram a independência, gente. Os 200 anos de independência, o que o Bolsonaro fez? Fez uma passeata politiqueira no Rio de Janeiro. Não fez nada de importante que fizesse as pessoas terem orgulho do Brasil. Sim. Por quê? Porque eu acho que eles não querem independência mesmo. Não querem. Nem o Guedes, nem o Bolsonaro, nenhum deles. O principal grito nessa ocasião foi que ele era imbrochável, né? Dos 200 anos. Lamentável. O Renato... Quem fala muito disso desperta dúvidas, né? Exatamente. Tá muito preocupado com isso, né? Querido, tem essa questão da privatização do ensino no país. Você já tangenciou isso quando você fala a respeito do terceiro setor, desses institutos. A gente sabe que o Jorge Paulo Lemann está envolvido com esse processo de uma maneira muito aguda. Como é que você enxerga isso, esse processo de privatização da educação no país? Olha, eu não estou tão convencido disso não, viu? Sei. A Fundação Lemann é uma fundação que faz trabalhos sérios, assim, pela educação pública. Eu sei que o Jorge Paulo tem interesses econômicos em educação, mas não sei como isso funciona. Tá. Aparentemente, a fundação está bem separada dos negócios dele. Eu acho que ele fez uma série de bobagens, eu diria isso, porque ele perdeu um pouco um senso de discrição, vamos dizer. Ele perdeu a discrição. Você veja, mesmo quando estava o próprio escândalo das Americanas estourando, ele saiu numa foto com a professora dele de tênis nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma coisa meio errada, meio tola, sabe? Quer dizer, meio inconveniente isso nessa altura. Eu acho que ele perdeu um pouco o pé nisso tudo, não sei nada mais. Eu vi muita matéria na Piauí, são muito críticos em relação à forma dele de gestão, mas a fundação tem gente qualificada, pelo que eu sei, como outras instituições também de apoio à educação tem gente qualificada, por exemplo, o Instituto Unibanco. Quem preside o Instituto Unibanco é o Ricardo Henriques, que foi quem criou a secretaria, a SECADIC, a secretaria do MEC, que está preocupada com a diversidade e inclusão. O DI final são diversidade e inclusão social. Então, várias dessas fundações estão realmente comprometidas, seriamente, com melhorar o Brasil. Não quer dizer que façam tudo certo, não quer dizer que não devessem agir de outro modo em algumas coisas. Mas isso da privatização eu não tenho muita certeza, porque o tamanho da educação básica pública é tão grande que é difícil pensar em privatizá-la. Agora, no caso do Estado de São Paulo, nós tivemos esses problemas que têm que ser bem esclarecidos, do secretário pretender abrir mão do livro didático e encaminhar para aulas com slides. Eu não sei em que medida isso é simplesmente um erro pedagógico muito sério ou se isso realmente atende a algum interesse. Tem pessoas que dizem que ele teria interesse econômico nisso. É óbvio que, se ele é secretário, ele não pode negociar com o Estado. Isso não pode acontecer. Mas
teve que ser dito isso. Acho que também é outra coisa, também é um erro, pelo menos um erro, assim, de não ter feito isso desde o começo, de não ter agido de outra maneira, né? E Renato, eu estava lendo uma pesquisa agora à tarde, dizendo que 40% dos jovens tiveram que abandonar os estudos para trabalhar, né? E aí fiquei pensando... Ensino médio? Do ensino médio, 40%, um índice muito alto. E aí eu fico me perguntando, né? Como é que a gente vai caminhar para uma sociedade mais justa se os jovens abandonam os estudos, não têm educação? Como é que a gente vai resolver essa questão, hein? Olha, são tantos pontos que aparecem aí. Tem até um ponto que é muito grave, que é o fato de que educação no Brasil não é uma pauta muito popular. A pauta popular é saúde. As pessoas sentem que estão doentes, às vezes até imaginam que estão doentes, vão à farmácia, vão ao posto de saúde, mas as pessoas raramente têm noção de que são ignorantes. Aliás, os piores ignorantes são os que acham que sabem, né? Isso é muito grave. Então, nós temos muitos fatores para estimular os alunos a saírem fora da escola. Então, isso acontece no ensino médio. No ensino médio já, eu estava dizendo a vocês, que a gente tem praticamente 100% de matrícula no ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos. No ensino médio, quando eu estava no MEC, era 70% a 75%. O mesmo percentual da pré-escola. Então, faltava um quarto da população brasileira, pelo menos aí. Se são 40%, quer dizer que teríamos só 60% agora, teria ainda piorado a situação. Eu não tenho os dados em mãos, mas, de qualquer forma, o fato é que esse assunto é muito grave, porque são pessoas que vão começar a ter um emprego, um trabalho, uma profissão, e elas vão exercer isso pior do que se elas tivessem uma boa educação. Esse é um problema muito sério. E nós temos, então, que mexer com isso tudo. Vejam, até uma coisa que pode parecer secundária, mas vocês já viram em alguma novela, na TV, alguém dizer que vai para a escola, vai para a aula, e alguém falar que legal, ou dar um sorriso? Vocês já viram isso? Não. Não, nem, né? nem dia de festa. Nem dia de festa. Então, quer dizer, vocês vejam, não está no inconsciente, não está na psique. Nossa, que educação é uma coisa legal, uma coisa chata. Eu lembro, anos atrás, uma história de um programa, não lembro de quem que era, não sei se era... Enfim, que uma escola tinha que escolher entre fazer uma festa e fazer uma biblioteca. É quase desonesto fazer isso, porque é claro que não iriam escolher a biblioteca. E não escolheram a biblioteca. Eu lembro, a bem da verdade, uma novela, nos anos 2000, em que o Tony Ramos era dono de uma livraria e ele recomendava livros bons. Essa novela foi praticamente uma exceção. Então, vocês vejam, nem na cultura popular, nem na psique, nós estamos dizendo que educação é boa, educação melhora as pessoas, educação acaba passando por uma coisa chata. E não não pode ser. Quando eu fui ministro, eu me interessei por uma questão que é a seguinte: crianças pequenas, eu tinha filhos mais novos, eu ficava impressionado como meus filhos chegavam contentes com o que eles tinham aprendido, contando que tinham aprendido na escola, uma beleza. E aí chega uma idade que isso passa, né? As crianças começam a achar a escola um lugar chato. Então, nós temos que fazer um sistema escolar em que a criança e o adolescente e o adulto tenham prazer em conhecer. Fiquem felizes de aprender uma coisa que vai ser boa para eles. Muito bom, querido. A gente está... Maravilhoso, maravilhoso. Mas eu fico pensando também naqueles que gostariam de estudar, né? E não conseguem, porque precisam trabalhar, precisam ajudar em casa, precisam compor a renda. Né? E aí, essas pessoas que gostariam de ir à escola não têm oportunidade, juntamente com as outras que não se encantam pela escola. Então, olha a soma, Renato, é muito grande. Sabe? É muita coisa que tem que ser feita, muita coisa. Nisso que você falou, uma solução possível é a bolsa, né? É você conceder bolsas, não podem ser bolsas muito altas, porque não haveria dinheiro para isso. Aliás, hoje não haveria dinheiro nem para bolsas modestas. Mas nós poderíamos pensar uma situação em que os jovens que realmente queiram estudar, que tenham um desempenho bom na escola, tem que ser condicionado a isso, em que eles tenham um apoio financeiro durante esse tempo. E veja, isso não é fundo perdido, mas é investimento. Se eu pego um jovem de 16 anos, está largando a escola para trabalhar mal, trabalhar um negócio que não vai ser bom para ele, se eu pego esse jovem
e pago a ele um valor durante alguns anos, que permita daí a 4 anos ele entrar no mercado de trabalho bem mais qualificado do que ele estaria, ele vai produzir muito mais para o país. Esse era o sentido, fazendo uma ponte com a Dilma, vocês já elogiaram, também quero elogiar, é o ponto do Pronatec. O Pronatec era um grande programa de ensino técnico para o país todo, uma ideia ótima, e enfim sucumbiu, foi eliminado. Eu acho que hoje as prioridades no MEC deveriam ser: primeira, a alfabetização na idade certa; segundo, o Pronatec, sabe? Com grandes programas. Muito bom. Renato, obrigado, querido. A gente está chegando ao fim do programa aqui. Um prazer falar contigo. Aprendemos muito, eu e a Hobbs, tenho certeza também, e toda a nossa audiência. Obrigadão pelo teu tempo, por tudo que você trouxe para a mesa hoje no debate, viu? Muito obrigado, querido. Obrigado a vocês e bom sucesso a vocês. E boa eleição para a Hobbs, tá? Vota em mim, que eu vou ficar muito feliz no voto seu. Meu Deus, eu vou falar, gente, nem precisa mais votar, o Renato votou, olha só que beleza. Obrigado, querido. Obrigada por conversar com a gente. Volte para falar sobre ciência, viu, Renato? A gente vai te convidar de novo para falar sobre ciência. Me convidem. Tá bom? Valeu, querido. Obrigado. Um abraço, então. Boa noite. Um beijão. Boa noite. Espero o seu voto, hein? Olá. Gente, vamos lembrar então que amanhã às 8 da noite tem palestra gratuita com Monja Cohen. Bota aqui na tela pra gente, o tema é como lidar com a ansiedade e o estresse. Vai ser moderado aí pelo Edu Moreira, amanhã às 8 horas da noite, e amanhã a gente não vai ter Sinapse. A gente se encontra então na sexta-feira, às 7h30 da noite. Tá bom? Vamos lembrar a programação de amanhã, que começa às 7 da matina com Leandro Demore e o seu Desperta, das 7 às 8 da manhã. E depois tem ICL Notícias, primeira edição. Você vai estar lá? Não, amanhã não. Não é pegadinha. Amanhã então tá não. bom. Amanhã com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e também William De Luca, das 8 às 10h30 da manhã. É tá isso bom? aí. Recado dado, então amanhã não tem Sinapse, mas, gente, palestra gratuita com a Monja Cohen, com esse tema, né? Opa! Vamos assistir. É isso aí, aproveitar com que não tem certeza, programa, todo hein? Cola lá. Um Valeu. beijo pra vocês. Boa noite. Obrigada, Boa noite, César. Hobbs. E Boa noite, até gente. sexta-feira, ao vivo, aqui no Sinapse. Fiquem bem. Tchau, tchau. Turma, é amanhã o encontro com a Monja Cohen, a aula que vai ser aberta e gratuita, como vencer o estresse e a ansiedade. Monja Cohen é essa liderança espiritual tão sábia e tão amorosa que está nos dando essa oportunidade de aprender coisas que eu acho que todo mundo precisa hoje em dia. Quem não, né? Quem não passa por problemas com estresse e ansiedade. Então, se você já está inscrito ou inscrita, fica atento, porque amanhã vai chegar o link para você poder assistir a aula. E se você não está, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora rapidinho e vamos participar amanhã às 8 horas da noite desse encontro incrível. Durante muitos e muitos anos, mais de 2 décadas de ditadura, a gente vai acompanhar a imprensa ser perseguida, jornalistas serem assassinados. Então, assim, é extremamente importante que a Constituição garanta, né, a liberdade para que jornalistas possam trabalhar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, que aí também é um direito não só da imprensa, mas também um direito dos brasileiros. Agora, a gente tem que lutar todos os dias para garantir esses direitos. Acho que esse é um dos maiores aprendizados desses últimos anos em que vivemos o governo autoritário de Jair Bolsonaro. Tivemos que reafirmar o nosso compromisso democrático, a luta para que a nossa Constituição valesse. E, infelizmente, ainda acompanhamos processos judiciais que censuram reportagens. A liberdade de imprensa ela é essencial, mas ela não é absoluta. Por isso que a gente, quando vai fazer uma denúncia, escuta o outro lado. Então, existem meios para se responder às denúncias. Agora, a última coisa que a gente pode fazer é deixar de defender o direito de liberdade de imprensa e também o direito de liberdade de expressão.